nome de Rede de Farmácia São João. E na São João você tem aí o setembro, o mês do cliente, né? Com muitas promoções, mais de 1.200 lojas à sua disposição para você usufruir das vantagens, inclusive aqui em Tupã, na Avenida Vaz Ferreira e lá na Avenida Rio Branco à sua disposição. Cevale, despertando nas pessoas um mundo mais próspero. Do plantio à colheita, passando por agricultor de precisão, a Cevale está ao nosso lado em boa parte do país. Aqui em Tupã, na RST 392, no quilômetro 2, no centro da cidade, o fone para contato é o 55 31 97 0199. E Teseus 30, que revolucionou o mercado em um problema tão comum entre os homens, a impotência sexual. Teseus 30 Pegas você encontra nas farmácias, drogarias e lojas de suplemento alimentar de sua preferência. Esse é o Variedades com você em todas as nossas plataformas, ao vivo nos 97.1 do seu FM em toda a nossa região. Também estamos no portal, no aplicativo, né, em áudio, nessas plataformas em áudio, nas lives, né? Aí nas lives nós estamos ao vivo no Instagram, onde a Lara Padilha, também Barbosa 1355, Moreira, Jordano Moreira, Éder Ginarte, Janete Nair, e entre outros que estão nos acompanhando também no Instagram. No YouTube nós também estamos à sua disposição, assim como no Facebook. E aí a Ederlei Santos, Rafaela Silva, Adriana Pinheiro, são audiências que nos cumprimentam nessas plataformas aqui da sua Rádio Tupã. Bom, você está com a Tupã, o programa é o Variedades, que nós já comentamos aqui com a nossa audiência, nós estamos retornando para o antigo espaço do estúdio da Rádio Tupã, ainda não concluído, né? Ainda tem algumas afinações para serem feitas, né? Porque o pessoal passou 2 dias trabalhando aqui intensamente a parte técnica, no sentido de recuperar, de colocar à disposição de você essas informações aí, esses dados. E a gente está levando o dia de hoje nessa data que antecipa nossa abertura da Semana Farroupilha aqui em Tupã-Siretã. Porque a programação da Semana Farroupilha nos traz que a partir de amanhã teremos a abertura oficial, inclusive com algumas novidades que a gente vai ampliar daqui a pouquinho, né? Porque normalmente nós temos a chegada da chama, né, até a Praça Coronel Lima, e aí acontece aquela cerimônia de distribuição da chama para as entidades tradicionalistas e pronto, encerrou. Mas esse ano tem novidades, porque nós teremos, antes da chegada da chama, muitas atividades acontecendo no sábado na Praça Coronel Lima. E quem pode nos ampliar mais ainda essa informação é a nossa secretária de Esporte e Cultura, a professora Rosane Tasquia de Doné, que está aqui junto conosco. Ela está na companhia do nosso patrono da Semana Farroupilha aqui em Tupã-Siretã, o Antônio Oliveira, que está aqui junto conosco, e que vão nos trazer um pouco mais de informações sobre os festejos Farroupilhas 2025. Rosane Tasquia de Doné, bom dia, como é que está? Tudo bem, Rosane? Bom dia aos ouvintes da Rádio Tupã. É um prazer estarmos aqui nesse momento, né, da inauguração do novo estúdio, e um lugar bem agradável, e ficou muito bom, Miguel. Parabéns a vocês da Rádio Tupã, que estão sempre investindo também na comunicação. Muito obrigado. Professora, tem novidades, né? Normalmente nós temos um dia da chegada da chama, uma solenidade bonita, né, que chega ao fogo, conduzido pelos cavalarianos, né, se acende a chama na pátria ali, se hasteia as bandeiras, e a autoridade local, normalmente o prefeito, distribui para as entidades tradicionalistas a centelha. Mas isso vai ser uma parte da programação, porque começaremos às 2 horas da tarde amanhã? Exatamente. Nesse ano, nós observamos assim que tem muitas pessoas do tradicionalismo e que estão ganhando muitos troféus, muitas medalhas de participações de atividades relacionadas à 9ª região tradicionalista. E abriu-se também exceções para grupos que receberam, que também foram homenageadas fora do município de Tupã-Siretã, que são entidades, enfim, grupos que estão elevando o nome do município de Tupã-Siretã. E nós temos aí pessoas com um diferencial incrível junto às regiões, porque a nossa região tradicionalista compõe 22 municípios. Nós já estivemos, o seu Antônio nos acompanhou, em 15 de novembro, onde foi distribuído esta chama para esses 22 municípios. E nesse dia 13, que é na data de amanhã, sábado,
será distribuído, então, vem esse grupo de cavaleiros que estão localizados aqui na Caneleira, na propriedade ali da Lívia e do Vinícius, eles se dirigem de lá para fazer essa distribuições a todas as entidades. E como, Miguel, a gente vê assim, ó, o quanto essas pessoas saem do município de Tupã-Siretã sempre com essa vontade de ganhar esses troféus. E eles receberam. Nós temos muito, nós temos peão Farroupilha, nós temos entidades do CTG Tapera Velha, da entidade nativista Taquarimbó. Todos eles pertencem a uma entidade. Então, nós, preocupados em homenagear essas pessoas que tanto fazem pelo município de Tupã-Siretã, nós, então, realizamos dentro dos festejos esse dia 13, com várias apresentações dessas entidades, dessas pessoas, através de verso, através do canto, através da poesia, através de tantas atividades que foram realizadas, né? Porque também tem o campeonato de truco, enfim, e essas pessoas estavam até fora do estado do Rio Grande do Sul, e lá, lógico, com a identidade do nosso município. Então, essa tarde será uma tarde exclusivamente para essas entidades e essas pessoas que ganharam. Também incluímos aqui o vencedor, né, que venceu com uma música gauchesca também, o Festicanto, que é um momento também tão solene, tão bonito, e uma das atividades que nós temos na prefeitura e na secretaria. Então, essa tarde vai ficar pequena para tantas atividades que nós temos. E junto, claro, né, na companhia do nosso patrono, o Antônio Oliveira. E esse ano nós temos que lembrar bem que nós estamos dedicando essa Semana Farroupilha, isso é do conhecimento de todos, em Porto Alegre, inclusive, foi feita a abertura, que é relacionado ao rádio, que nós temos, né, o Antônio Oliveira, que já participou, um grande trovador, uma pessoa com uma cultura incrível dentro do tradicionalismo, nos representou muito bem nos rodeios, né, uma pessoa premiada também. E aí é um grande conhecedor dessas ondas curtas para uma história longa, né? E o centenário de Darcy Fagundes, importante tradicionalista, o Antônio lembra bem dos momentos de rádio dele, e os 70 anos do grande rodeio Coringa, que foi o que ele fazia, né? O programa da rádio. E também nós temos o patrono do estado do Rio Grande do Sul, dos festejos farroupilhas, que é o Mário Barbosa de Matos. Então, nós temos toda essa programação para amanhã, né, Miguel? Aí nós temos lembrando que amanhã às 14 horas. Início às 14 horas. Nós vamos fazer todas essas apresentações. O tempo vai ser pequeno diante de tantas coisas maravilhosas, né, de tantas atividades que foram realizadas e tantas pessoas importantes para nós dentro do município. E claro, né, Miguel, que nós temos depois recebendo esses cavaleiros na nossa praça, o prefeito recebe, e aí naquele momento, então, será distribuído essa chama crioula às entidades de Tupã-Siretã, que nós temos hoje, né, praticamente em torno de 25 entidades que estarão recebendo a chama na frente da nossa praça, na frente do palanque oficial, e levarão as suas entidades logo após esse momento. E nós também teremos uma bênção especial do Padre Hugo para todas, né? Porque essa semana ocorra com muita paz, muita alegria, e que as pessoas possam comemorar o tradicionalismo dentro do nosso município, na região, enfim. Será momentos muito especiais para nós todos. Sem dúvida. Nós estamos conversando com a Rosângela Neca, nossa secretária de Esporte e Cultura, né? Está aqui junto também o Antônio Oliveira. Eu vou fazer um rápido intervalo comercial, porque a gente destacou com a Rosane aí o dia de amanhã, que é o dia que teremos a abertura oficial aqui em Tupã-Siretã com a chegada da chama. Mas tem muita coisa para acontecer ainda e, claro, o ponto alto aí do evento aberto ao público é o desfile do dia 20, né, que estará acontecendo também aqui em Tupã-Siretã. Nós vamos, então,
a um rápido intervalo comercial. O Antônio Oliveira está aqui junto conosco, a gente vai prosseguir a conversa, a Rosane permanece conosco aqui também, para a gente dar mais detalhes sobre a Semana Farroupilha de 2025 no Rio Grande do Sul e aqui em Tupã-Siretã também. Um rápido intervalo comercial. Eu já retorno em nome de Teseus 30, que vossa secretária Rosane Tasquete Doné, secretária de Esporte e Cultura, com a presença do nosso patrono da Semana Farroupilha 2025, Antônio Oliveira. Nós estamos destacando a programação da Semana Farroupilha, que já está acontecendo aqui em Tupã-Siretã, mas oficialmente terá sua abertura amanhã à tarde, a partir das 14 na praça, como a Rosane comentou ali, tem várias atividades para a gente convidar a estar lá presente, e a partir das 17 horas a chegada da Chama Farroupilha. Esse é o Variedades com você, num oferecimento de Cevale, despertando nas pessoas um mundo mais próspero. Teseus 30, que você encontra nas farmácias, drogarias e lojas de suplemento alimentar de sua preferência. E Rede de Farmácia São João, mais de 1.200 lojas para você usufruir das facilidades que a São João tem no mês do cliente. Bom, são 9h35. Nós estamos conversando com a Rosane e com o Antônio. Conversamos com a Rosane no bloco anterior ali. Estávamos comentando, Rosane, sobre a programação que amanhã oficialmente abre. Já tem hoje algumas entidades tradicionalistas fazendo evento, outras prosseguirão fazendo até o dia 20, né? Mas nós teremos também, por parte do município, antes do desfile ainda, os dias de governo, que também faz parte da programação e são as datas, são eventos importantes também. Exatamente. No dia 15, então, nós temos a instalação do Poder Executivo na sede social do CTG Tapera Velha. Aí o governo passa, né, o nosso prefeito Gustavo Herter Terra, a trabalhar, ele vai fazer o trabalho dele lá no CTG Tapera Velha. No dia 16, tem a sessão solene do Poder Legislativo na sede social também do CTG Tapera Velha, às 20 horas. Né? A sede, no caso, no dia 15, é pela manhã, às 8 horas da manhã. E no dia 17, nós temos a instalação do Poder Executivo na entidade nativista Taquarimbó. E essas são as atividades, então, Miguel, da Prefeitura nesta semana. Uhum. Claro que depois nós temos, então, o grande dia, né, de concentração, do desfile, com todas essas entidades que nós temos relacionadas aqui. É um grupo bastante grande dessas entidades. E o desfile, conforme nós tratamos, ele vai ocorrer mesmo com chuva. Uhum. E aí finaliza, lógico, com os farrapos, né, fazendo toda a apresentação deles. São 30 entidades, né? São 30 entidades. Começa pela Brigada Militar, pela Brigada Militar e vai indo até os farrapos que concluem lá. Exatamente. A previsão é às 15 horas começar o desfile? Às 15 horas, porque nós só teremos o desfile. E claro que depois nós também teremos, né, às 18 horas a extinção da chama crioula, né, logo após o desfile. E este ano, Miguel, nós não finalizaremos no dia 20, né? Uhum. Nós temos o dia 21, que nós temos essa cavalgada Farroupilha realizado pela Secretaria de Turismo e Lazer. Uhum. Então, nós vamos finalizar a semana, a extinção vai ocorrer nas 18 horas, no sábado, mas no domingo temos também essa outra atividade, uma atividade que foi elaborada para esse ano e está dentro de todos os nossos festejos nessa semana que compreende até o dia 21, no caso, mais um dia, né? Para que a gente possa festejar todo o nosso tradicionalismo. E Tupã-Siretã é uma cidade que gosta muito e que tem isso nas suas raízes, tantas entidades aqui dentro do nosso município fazendo todo esse trabalho. As escolas também, né? Nós temos escolas que têm os seus grupos de danças e todos eles são convidados a participar de toda essa nossa Semana dos Festejos Farroupilha. Você falou da chuva, acabou de mudar aqui, já diminuiu a chuva para o dia 20, né? Ela está se concentrando na sexta-feira, dia 19, diminuindo para o dia 20. A torcida nossa é que diminua, mas você estava comentando também, está acordado com as entidades que vão desfilar, que havendo chuva vai haver o desfile.
Pelo menos dos cavalos, né? Os sim. cavaleiros, sim, enfim. Os carros ali com as pessoas fica complicado. Daí vai depender deles, né? Sim. Porque também não podemos, eles talvez não vão expor essas pessoas, as crianças e jovens. Mas aí é resolvido com eles. Mas a parte da cavalaria vai ocorrer, sim, o desfile. Perfeito. E a gente conta, né, Miguel, com o nosso público para assistir. Claro sempre que com a chuva desestimula as pessoas para irem ao praça. Um pouco mais, né? A pessoa fica desconfortável. Mas já assim. mudou. Já mudou, mudou bastante. Até lá vai mudar de novo. Às 7 horas da manhã, 6h30 da manhã, hoje, quando eu olhei, estava 60 milímetros de chuva para o sábado, dia 20. Agora está 2,8 milímetros, né? Está se concentrando para sexta-feira, quem sabe até lá a coisa melhora e a gente possa ter um público que nem nós tivemos no dia 7, que foi fantástico. Tivemos uma avenida repleta de pessoas, né? Tanto desfilando quanto assistindo, né? Sem dúvida nenhuma. Mas vamos conversar um pouquinho com o Antônio Oliveira, que está aqui junto conosco, né? E é o patrono da nossa Semana Farroupilha aqui em Tupã-Siretã, e ele certamente fica feliz com isso, nós temos a certeza, porque o Antônio é um homem que gosta muito do gauchismo, do tradicionalismo, se destacou, destaque, não é que se destacou, é destaque ainda nos versos principalmente, na música também, mas nos versos principalmente, é um dom que ele tem fantástico, né? E ele diz que tem muito vínculo com o tema deste ano, né, que é Ondas Curtas, Histórias Longas, porque não só ele aqui na Rádio Tupã fez por vários momentos bons programas aqui conosco, fazia às vezes lá do Jari, inclusive vinha do Jari no sábado para fazer o programa aqui conosco, era um apaixonado pelo rádio, mas ele também acompanhou o Grande Rodeio Coringa, que é o tema deste ano, quer dizer, além do Antônio ter esse gosto e esse dom para a arte na declamação, ele também é muito ligado ao que está sendo esse ano levado como tema. Antônio Oliveira, bom dia, como é que está o amigo, tudo bem? Bom dia, Miguel, bom dia nossa secretária, a todos os nossos ouvintes da Rádio Tupã, que não são poucos. Nesse momento, Tupã está ligado no Variedade, as pessoas chegam a levar o telefone no bolso ligado, eu escuto isso e vejo o quanto o povo ouve rádio aqui na nossa região. E eu acho que não é só aqui, mas nós, principalmente, o programa Variedade tem uma abrangência muito grande. Esses dias eu estava lá em São Francisco, eu liguei para aqui, para a rádio, para falei com o Antônio Marcos, para contar para eles que está pegando lá, naquela distância. Eu tinha cruzado Santiago, antes de chegar em São Francisco, estava pegando a Rádio Tupã. Que beleza. E eu primeiro começo assim, Miguel, parabenizando toda a equipe da rádio, porque eu há 30 anos atrás eu fiz programa aqui. Sim. Não sei se tu lembra, tu era bem... Vinha do Jardim no sábado para fazer. Eu vinha todos os sábados de carro, de lá do Jari aqui para fazer encontro com o Antônio Oliveira. Tive 2 anos na rádio aqui naquela época, já passei por 3 vezes aqui na rádio e só vejo evolução, a coisa mais linda. E parece que o meu ano de sorte, porque fui indicado patrono dos festejos Farroupilha no ano que homenageado o nosso rádio gaúcho da Rádio Farroupilha, o Darcy Fagundes. E então aí chegamos aqui e vamos inaugurar o estúdio. É sorte, isso aí é Deus que marca essas coisas pra gente. Eu estou muito grato, assim, Miguel, muito grato por tudo isso, por homenagear o meu ídolo. Na época eu aprendi um pouquinho de música, de trova, ouvindo a Rádio Farroupilha, o Rodeio Coringa em Noite de Gala, onde o Darcy inseriu a trova no final do programa. Então sempre tinha trova, e ali destacou Gato Preto, Luiz Miller, Formiguinha, Portela de la Via, Valdomiro Melo, todos eles nasceram dali da Rádio Farroupilha, e muitos conjuntos. Ele era empresário, ele vendia os conjuntos, ele empresariava, um grande declamador que veio da cidade de Alegrete, filho do seu Euclides. Então hoje o neto herdou o nome, o neto também é Euclides Fagundes, que é neto. E a gente só tem coisa boa para lembrar do Darcy, porque lá no Darcy Fagundes, no programa dele, era feita uma triagem para poder entrar lá. Não podia chegar lá o Miguel, o Antônio, vou cantar uma música, não. Tinha que passar pelo Pércio Silva e pelo Luiz Menezes
primeiro fazer uma triagem lá para ver se eles tinham condição de cantar na Rádio Farroupilha, porque a Rádio Farroupilha pegava no Rio Grande inteiro. Então era muito... Você estava contando aqui no intervalo até aqui os bolicheiros que tinha, o pessoal que tinha os armazéns no interior. Aqui né? no Jari Grande. No Jari Grande, o pessoal comprava um rádio e aquilo era uma atração, né? Um teleoto desse tamanho, assim, aquele e o pessoal ia pro boliche lá e era uma festa lá para assistir o rodeio. Era uma festa, era tipo uma tertúlia todas as noites, a gente ia para lá. Eu ia, porque eu era um apaixonado pelas músicas, pelas trovas, pelos gaiteiros que tocavam ali. Ali quantos artistas surgiram ali no programa do Darcy Fagundes, e aqueles bolicheiros aí fora, obviamente que pensando em faturar também, compravam um rádio, um Teleotto ou um Philips desse tamanhão e botavam uma área lá e enchia de gaúcho em roda ali. E gaúcho e não gaúcho, apreciadores da música tradicionalista. E ali ele faturava bastante, vendia bastante bebida e o pessoal ficava até o final do programa ali e cruzava um tempo. E já era todas as noites, né? Todas as noites tinha, mas ele tinha o programa Grande Rodeio Farroupilha em Noite de Gala domingo. Aos domingos à noite. Então a gente trabalhava a semana lá na lavoura, já pensando que domingo eu não posso, tenho compromisso de ir lá para o Tasqueto, ir lá para o seu Armindo, ou ir lá para o seu Rodolfo Dolles, para aquelas onde tinha os boliches, que tinha os rádios para nós. Ninguém tinha rádio naquela época. O ônibus também era um só que tinha, do seu Ervino, e nós chamava o caminhão da linha. Saía tudo aquela gurizada para a estrada para assistir, para ver o ônibus cruzar lá, porque era um ônibus que carregava as bagagens em cima, ele está lá, até hoje está lá ainda na propriedade do Eleice Dolles, lá no Veado Branco. De lá vinha, a gente então se reunia nos fins de semana, não era para jogar futebol, não era para... Depois, nós, claro, daí foi evoluindo, tinha futebol, tinha tantas coisas, mas na época o programa certo era o Grande Rodeio Farroupilha em Noite de Gala nos domingos. Perfeito. A gente se criou com essa cultura e agora esse ano homenageado um homem que fez tanta coisa pela música e que ele também um grande declamador, declamava muito bem o Darcy, um homem respeitado, e ele se formou, Miguel, acho que quase na nossa idade, ele era formado em Direito. O Nico não, o Nico se formou, o irmão dele se formou jovem, e ele depois de velho que ele foi se formar em Direito, o Darcy Fagundes, doutor. Por isso que o Antônio, por isso que eu acho que o meu microfone não está ligado. Por isso que o Antônio tá recebendo essa condição de patrono, não só pela arte dele, mas pelo cuidado que ele tem com a cultura gaúcha. Tudo isso que você trouxe aqui, Antônio, agora, faz parte da história do gauchismo, do tradicionalismo, né? Que foi forjado por homens como você, como muitos outros, né? Que trabalharam nesse sentido e que, de uma forma ou de outra, de um aspecto ou de outro, alguns mais para a letra, outros mais para a dança, outros mais para a música, outros mais para a culinária, outros mais para a parte campeira, né? Mas todas as pessoas formaram essa história e você faz parte dela também, e este ano como patrono. E você já deu entrevista aqui, inclusive, falando da satisfação e da felicidade dele, disso, mas não custa repetir. Certamente você, no momento que teve este convite, certamente se emocionou de receber ou não, Antônio? Miguel, eu sou muito emotivo e muito chorão. O dia que a secretária me chamou lá, eu não sabia o que era, nem pensei, ela disse que ela e o Giovanni queriam falar comigo, e eu fui, não pude ir naquele dia, no outro dia eu fui. Quando recebi a notícia, eu gaguejei, porque a gente planta para tentar colher um dia, mas eu não cobro nada daquilo que a mão direita dá, a esquerda não precisa ficar sabendo. E nunca cobrei nada. Quantas vezes eu vi a história de Tupanciretã sendo lida na praça, e às vezes não lembrar que eu tinha sido também a história do CTG, e eu nunca me recalquei com isso, do CTG, que eu tinha botado 2 títulos internacionais, no CTG tinha botado 4 títulos estadual, tinha botado 1 brasileiro, tinha ganhado as 2 pulgas de ouro, e às vezes passar despercebido e falar nas outras coisas e deixar. E eu estava ali no lado e nunca reclamei, nunca falei nada, porque chega o dia, pois não chegou o meu dia, no melhor ano, tenho que agradecer às pessoas da administração municipal, a todos, no geral, assim, agradecer por essa lembrança quando eu sou vivo. Quem sabe o ano que vem eu não esteja mais aqui, ou daqui a um tempo não está mais, e essa eu pude ver. Essa homenagem eu vou guardar no peito com a gratidão. E a gente tem claro que cometo meus erros, também não sou perfeito, mas tenho essa gratidão pelo rádio, pelas ondas curtas,
para uma história tão longa que tem. E vocês são os espelhos para mim há 30 anos atrás me deram oportunidade na Rádio Jaguari, na rádio aqui, na Rádio de Santo Ângelo, foi a primeira que eu entrei no programa com o Jorge Camargo. Ele tinha Fogo de Galpão. Depois eu vim para cá, aprendi muita coisa com vocês aqui, com o saudoso Miguel. Tirava um tempo, eu conversava com ele naquela salinha lá, ia lá conversar com ele, gostava de conversar com ele, porque ele tinha história, me contou, até da história da rádio ele me contou. Quando começou, era lá perto do 3 de Maio, ali na General Osório. E você pode puxar um dia, eu posso mentir para vocês, até posso, mas para Deus a gente não mente. Qual é a história? Eu tenho as minhas lives, eu faço live no sábado, e quantas vezes eu te agradeci a vocês aqui da rádio por terem me dado aquela oportunidade de chegar a primeira vez num programa de rádio meu, que era Encontro com Antônio Oliveira. Depois tive o Rancho Sem Tramela nos domingos, e agora para o final tive mais 2 anos e pouco aqui na rádio. E só tenho a agradecer, e pode olhar nas minhas lives, puxar e ver o que eu falo sobre a rádio. A rádio também foi um aprendizado para mim. A Rádio Tupã me deu muita força e eu sei agradecer, porque tem muita gente que sabe pedir, mas agradecer não. Então eu assim, para ser mais breve, porque o tempo de rádio é curto, como diz o Fagundes. Já que o tempo de rádio é curto, vamos para o último pialo. Era do programa, né? Do programa. Vamos para o último pialo musical. Ele chegava daí. E depois vem as trovas dos trovadores. E a gente, então, esses agradecimentos à nossa administração, ao público, quero convidar também, o mesmo de agradecer, convidar vocês que venham, que lotem a praça, que venham ver os nossos artistas que ganharam o Festicanto, nossos artistas que ganharam as danças. Nós temos bicampeão brasileiro de modalidade de Tetarf. Nós temos aqui de Tupã, nós temos um título não estadual, nós temos um título brasileiro, 2 títulos. Temos vice-campeão de Tava, do Brasil, não é do Rio Grande. Isso é muito importante, é muito bonito lembrarem disso, porque eles foram lá suando a camisa, talvez do seu próprio bolso, para representar nossa cidade, nosso Tupã. Eu sempre agradeço o Jari, Tupã, e tu sabe, Miguel, que não puxando brasa para o nosso assado, mas se tu vê uma competição, um lugar, mas pode te informar para ver se não tem um tupaceretanense no meio, seja correndo, seja jogando futebol, seja jogando futsal, seja cantando, seja trovando, seja declamando, sempre tem um tupaceretanense ou jariense, que o Jari era Tupã. Então, o nosso Jari, eu amo meu Jari, eu morei lá, vivi lá, e eu nunca vou deixar de dizer que eu sou de Jari, eu gosto de Jari, mas Jari era Tupã, terceiro do Tupaceretã. Então até tá saindo um disco novo meu, nem te falei ainda, mas tá saindo. Ah, que bom. Já que tem uma música que fala no terceiro distrito do Panceretã, que era o Jari lá. Então, quero convidar o pessoal que participe, os CTGs, todos os CTG, Timbo, Tapera, Taquarimbó, Teodorico Andrade e tantos outros CTGs que eu vou falar que o espaço de rádio é curto. São convidados a compartilhar nas nossas tertúlias, no nosso desfile, nas jantas que tem no CTG. Vamos encontrar essa semana aí, porque a Semana Farroupilha, o nosso Rio Grande Velho tem história, foi ganhada a casco de cavalo. Esses cavalos que estão cruzando pela avenida foi quem batalharam junto com o homem nas disputas, que a gente não veio falar em disputa, veio falar em festa, isso. Aqui em festejo Farroupilha. Mas o nosso Rio Grande tem história, o nosso cavalo tem história. Quando a gente vê alguma história ruim com os cavalos, eu fico ruim. Eu passo aquele dia que eu vi aquela história que tu viu também, visto, daquele cavalo que cansou lá e que infelizmente fizeram a maldade, cortaram as patas do cavalo. Isso dói como tivesse a gente junto ali, coisa muito séria. O cavalo e o cachorro são nossos companheiros do dia a dia. E aqui em Tupanciretã, a história é muito grande. Tu lembra de um rodeio, Miguel, tu não tem como não lembrar de um Feliciano Pacheco, de um Aldo Brum, do Aldo Laureano de Brum, de um Zeno Cardoso. Zeno Cardoso foi o primeiro rodeio da 9ª região, foi feito ali na propriedade dele, né? Aqui em Tupanciretã. Então o nosso Tupanciretã tem história em tudo. O primeiro baile de Prenda Jovem, o baile da Prenda Chirua, foi criado aqui em Tupã. Tupã tem muita história, Tupã tem muita coisa boa que às vezes nós não temos tempo de falar tudo isso. Inclusive você tem no teu rádio uma quantidade de atividade que tem, que às vezes não sobra tempo para mas a gente precisa se dedicar um pouco a isso, para o povo mais novo saber. Que Tupã teve história, teve grandes conquistas, teve no Laço, quando eu estava narrando em Brasília, eu narrei muito tempo, minha vida, fui narrador muitos anos. Inclusive fui eleito o 2º melhor narrador do Brasil
lá em Sorriso, na cidade de Sorriso. Eu tive essa felicidade de trazer o troféu de segundo melhor narrador para Tupã-Seretã, do Brasil inteiro. E isso só me enche de alegria, de contentamento. As coisas que eu ganhei foi um momento que passou pela minha vida e eu não deixo de valorizar tudo aquilo que hoje os outros estão ganhando. Como eu fico feliz quando Tupã-Seretã ganhou uma gaita, lá, ganhou um concurso de gaita, de verso, o de poesia, o de tetarfe, o de bocha. Isso vem para nós, vem para a cultura de Tupã. E, graças a Deus, nós temos um poder executivo e legislativo que olhem para esse lado. Que, olha, nós tínhamos só, como tu falou antes ali, eu estava atento, a chama. Era só aquele ato ali, e já terminava. Hoje não, amanhã, se Deus quiser, vai estar a tarde toda ali para o pessoal que está iniciando a Semana Farroupilha. Hoje inicia, tem baile. Isso, tem baile, tem rodeio. Tem rodeio, mas vai ser uma tarde festiva, que isso não tinha. Então o poder público municipal é muito importante gostar e nem só gostar, dar força, porque nem tudo... Eu vejo rodar música que talvez que não seja do meu estilo, mas eu gosto. Estão dando a cultura para aquela criançada, esse jovem. E eu ainda repito uma palavra meio forte, mas no bolso da bombacha não cabe droga. Pode ter certeza que é uma das nossas segmentos para nós levar nossos filhos é para esse lado do tradicionalismo. Que ali do tradicionalismo nasce um prefeito, nasce um vereador, nasce um deputado, nasce tanta gente importante, porque nós não viemos falar em política aqui, mas nós dependemos, nossos deputados dependemos das leis, que são eles que fazem, e tem sempre um de lenço no pescoço, como aqui em Santa Maria, esse Poço Bom, e outros tantos que eu vou falar, vou levar muito tempo, que são pessoas preocupadas com o nosso tradicionalismo. E quando tiver o tradicionalismo funcionando, tem um lugar bom para as criançadas. Como é bonito ver as crianças CTG aí dançando, trazendo troféus, trazendo cultura, trazendo coisas boas para o nosso município. Ali tu vê aquelas criancinhas, umas guriazinhas assim de vestidinho de prenda, uns peãozinhos de bombacha, de lencinho no pescoço. Como fica lindo aquilo. E ali eles não vão... Não que a boate não seja um segmento, mas é muito melhor tu cuidar ali. Eu digo isso sem medo de ofender nenhum outro segmento, que ali, se tu não tiver ali, tem uma mãe, um pai cuidando do teu filho, lá da tua filha. Ali eles estão bem amparados. Ali, não que seja melhor, não estou dizendo que nós sejamos melhor, que o CTG seja o melhor, mas eu ainda acho que é o melhor segmento para a nossa sociedade conservar nesse mundo que nós temos hoje. Esse é o nosso patrono da Semana Farroupilha 2025 aqui no Tupã-Seretã, Antônio Oliveira, que nos trouxe todas essas informações. Rosane, nosso tempo, como diz o Antônio, o tempo curto. Do rádio é curto, né? Então nós vamos ter que concluir por aqui. Mas a gente vai conversar, nós estaremos amanhã acompanhando lá a abertura da Semana Farroupilha, nós teremos o desfile, nós temos os dias de governo, enfim, tem muita coisa para a gente trazer ainda durante a programação aqui da Rádio Tupã e, claro, especialmente convidar as pessoas para estarem presentes nesses momentos, né? Cada um na sua instituição, na sua entidade, se puder em mais de uma, melhor ainda. Nos eventos abertos ao público, então, todo mundo é convidado e a gente espera que as pessoas usufruam de todo esse esforço. Do Antônio, da Rosane, de X, Y, Z, todo mundo que participa, né, de alguma forma, organizando a Semana Farroupilha. A gente tem a felicidade de termos aqui em Tupã um evento bem abrangente, bem grande, que vai do nenê ao vovô, das pessoas com mais ou com menos posse, enfim, todo mundo participa de uma forma muito, muito harmônica. Mas, Rosane, mais algum detalhe que você gostaria de colocar nesse momento? Senão, a gente certamente vai conversar com você em outros momentos por essa semana aí. Não, agradecer o espaço e dizer que a gente está encantada com todo o conhecimento, né, do nosso patrono e toda essa titulação. E foi a partir daí que nós criamos esse dia 13 para premiar as outras pessoas, para valorizar todas essas pessoas que se deslocam do nosso município e trazem os seus troféus e trazem as suas medalhas, enfim, ganhando esses concursos ou participando e elevando o nome de Tupã-Seretã. O senhor está sendo reconhecido pelo nosso município por tudo que o senhor fez, seu Antônio, né? Por todo esse embasamento, por todas as formas que o senhor participou e
também trouxe para Tupanciretã tantas coisas bonitas, né? E o tradicionalismo em Tupanciretã é forte mesmo, né, Miguel? E é um momento, é uma semana e passa tão rápido, mas houve também uma grande preparação para esta semana. Então, nós contamos com a nossa comunidade para participar desses festejos todos da Semana Farroupilha e agradecer mais uma vez o senhor ter aceito a ser o nosso patrono. Rosane Tasquet de Ironé, Antônio Oliveira conversaram conosco nessa manhã. Ederlei Santos, buenos dias, amigos, né? Top programa Variedades, uma feliz sexta-feira, muitas bênçãos, um feliz final de semana abençoado. Quem é aqui? Marcos Borsa dos Santos dando um bom dia para a família RT. A Cândida Silveira, sexta-feira, chegou com energia de um novo começo, um dia perfeito para espalhar sorrisos, renovar esperanças, viver cada momento com gratidão, que sua manhã seja inspiradora, um dia leve e uma felicidade constante. Fabíola Cardoso dá um bom dia. O João Pimentel: bom dia, estou aqui em Tailândia, curtindo a Tupã. Muito bem, está fazendo do outro lado do mundo aí, João Pimentel, bom passeio. Já a Gisele Camarão Silva dá um bom dia, a Eloy Almeida, a Marli Fátima, Maria Machado, a Maria de Oliveira, a Rosane Dutra, também quem é mais? A Cátia Silveira de Souza, Marineide Silva, Marili Ivori Peixoto, Ana Maria Nogueira, Antônio Oliveira, o admiro muito, diz a Ana Maria Nogueira aqui. Cladieres dá um bom dia, abençoada sexta-feira. Nazareno Oliveira, parabéns para o seu Antônio Oliveira pela merecida homenagem de patrono da Semana Farroupilha deste ano. Deus o abençoe sempre. Um abraço do Nazareno Oliveira lá do Jari Grande. Ana Maria dá um bom dia também, a Clarieles. Bom dia, amigo Antônio Oliveira, diz a Clarieles aqui. A Cláudia Cardoso também nos dá um bom dia. São audiências que estão cumprimentando aos nossos convidados aqui na manhã de hoje. Peixoto Metalúrgica, bom dia, Miguel e Antônio Oliveira. Parabéns, Antônio Oliveira. Olha, o pessoal está parabenizando aí o Antônio pela merecida homenagem.